E aí, gente, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Eu tô aqui hoje para trazer um pouco de continuidade ao último vídeo que eu gravei. Aquilo que eu comentei no outro vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar aqui para você assistir. Que eu comentei da experiência, né, que eu tava lidando com algumas questões, eu tava tentando lidar na força do meu braço, e o Senhor falou só para mim deixar e depositar isso sobre ele. E eu queria falar um pouco sobre isso justamente, que tem coisas que às vezes a gente fica tentando lidar na força do nosso braço, que a gente acha que é a gente que deve resolver, ou que a gente vai ter que lidar com aquilo. E tem coisas que sim, a gente precisa lidar, a gente precisa se posicionar, a gente precisa agir com fé. Tem coisas que são a nossa parte, mas tem coisas específicas que o Senhor nos orienta a deixar sobre Ele, que foi um dos casos que aconteceu comigo. Para começar, eu queria então ler, que brilhou os meus olhos esses dias, enquanto que eu estava pensando e refletindo sobre essa continuação que eu ia fazer desse vídeo. O Senhor falou, né, para mim trazer a passagem que tá lá em Isaías, capítulo 40, no versículo 27. A partir do versículo 27 fala assim: Porque você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe e nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Eu li até o final, mas eu queria focar nessa parte inicial que está escrito exatamente isso, né? O Senhor... Será que Ele não considera as partes pequenas da nossa vida? Porque muitas vezes a gente lida como algo que o Senhor sim vai dar direção para nós casarmos, o Senhor sim vai dar direção para quando nós tivermos filhos, qual é a hora certa. A gente precisa considerar que o Senhor, né, lembrar, e é justamente o que essa passagem fala, que até nessas pequenas decisões, nessas pequenas situações do dia a dia, o Senhor também se importa que a gente tenha uma conduta de acordo com o que Ele criou para ser. Então eu tô aqui para falar que Ele considera, Ele se interessa pela nossa vida como um todo, não só nos momentos que a gente vai tomar decisões que são mais importantes, mas também nas decisões, o jeito que a gente lida com as outras pessoas, o jeito que a gente lida com a nossa família, o jeito que lidamos com as situações do cotidiano. E é interessante porque aquela vez que aconteceu o que eu testemunhei no outro vídeo, foi importante o Senhor ter falado comigo sobre aquilo, porque às vezes a gente acha que a gente não tá conseguindo lidar com algo e a gente precisaria estar tendo uma performance melhor, e por isso muitas vezes a gente não leva pro Senhor, porque a gente olha de uma maneira que eu deveria estar lidando de uma maneira diferente, era o que eu estava pensando aquela vez. Eu tenho que lidar com isso, eu tenho que saber lidar, eu tenho que ter um coração que não se ofende tanto. Na verdade, o que o Senhor falou é que eu só preciso deixar sobre Ele, descansar nele. Então, às vezes, a gente mesmo olha para nossa performance ou olha para algo que a gente tem dificuldade de lidar e a gente se cansa. Mas é justamente o que essa palavra fala, que o Senhor, Ele não se cansa. Ele não se cansa, Ele não fica exausto. E olhar para Jesus também como nosso amigo, que entende as nossas dores, porque Ele veio, Ele viveu, Ele sentiu o que a gente pode sentir de dor, Ele sentiu e Ele levou sobre Ele todo o pecado de toda a humanidade, toda a dor. Ele sentiu, e a gente pode ser sincero e colocar diante dele, porque Ele tem compaixão de nós. Não tem nada que a gente possa sofrer que o Senhor Jesus não entenda. E é por isso que a gente pode descansar e depositar, que nem eu comentei, né? Tem questões que a gente precisa se posicionar, que a gente precisa fazer. As disciplinas espirituais, a gente não vai deixar de fazer isso esperando que Deus faça, porque se Deus quer fazer, Ele é soberano e eu vou deixar sobre Ele e eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não estou falando disso, mas estou citando que tem questões, como por exemplo, alguma perseguição que a gente possa sofrer no nosso trabalho, a gente pode deixar isso sobre o Senhor, pedir mais amor
para amar essas pessoas e deixar que o Senhor vai resolver essas questões. Então eu tô aqui para te encorajar a deixar pro Senhor essas questões que às vezes a gente até nós mesmos nos cansamos de lidar com aquilo, de que nós não estamos conseguindo vencer aquilo. E às vezes a gente simplesmente precisa deixar pro Senhor, que é Ele que vai resolver. E não é momentâneo muitas vezes. Às vezes não vai ser visível aos nossos olhos que o Senhor vai resolver. Claro que às vezes tem situações que o Senhor vai nos dar sabedoria. A gente pede sabedoria, pede graça para algumas decisões que a gente precisa tomar. Mas nessas situações que eu tô trazendo aqui, que eu trouxe no outro vídeo, é que a gente pode deixar sobre o Senhor e Ele não se cansa. Se a gente está cansado, a gente pode olhar para o Senhor como aquele que é o Todo-Poderoso, como eu trouxe nessa passagem, como fala lá em Isaías, no capítulo 40. E ainda então finaliza esses versículos, essa passagem, né, falando que o Senhor fortalece o cansado. O Senhor renova as nossas forças. E é justamente isso, né? Aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que a gente possa pedir isso para o Senhor, deixar para o Senhor aquilo que não está nas nossas mãos fazer, e que Ele renove as nossas forças, e que a gente possa descansar nele, porque Ele se preocupa com cada área da nossa vida, cada coisa que acontece na nossa vida. Ele se importa com nós, Ele ama a mim e Ele ama você. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.